Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, hoje quarta-feira, dia 23 de junho de 2021, iniciando as nossas reflexões da obra Pão Nosso de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Então, agradecemos já aos que estão conosco, Cláudia já chegando aqui, participando, Girce também, sejam bem-vindos, uma alegria estarmos juntos. É sempre bom estarmos aprendendo juntos para tocarmos nossas vidas da melhor forma possível. Obrigada, Laura, que também está conosco, Tânia, Júlio, são os de sempre, Rosângela, e vamos à nossa prece, e depois continuamos, Mauro chegando também, cumprimentando os amigos, Dilza, sejam todos bem-vindos e vamos fazer a nossa prece. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolvam. Que as bênçãos dos céus, Pai, descendo sobre nós, fortaleça em nossas almas o desejo do bem. Fortaleça em nossas almas os propósitos melhores da nossa reencarnação, a fim de que consigamos verdadeiramente, Pai, cumprir a missão que cada um de nós tem aqui na Terra. Que Jesus, o Mestre amado, seja sempre o nosso modelo e guia, e que tenhamos para isso o amparo da espiritualidade amiga que vem nos intuir, nos inspirar, a fim de que façamos escolhas mais felizes para o nosso caminhar. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, Ivete, uma alegria estarmos juntos, Gil, Célia, sejam bem-vindos. A nossa página de hoje da obra Pão Nosso de Emmanuel, através da psicografia de Chico, olha os 1000 corações subindo aí, isso é uma gostosura para todos nós, porque nos enche de alegria, de vigor, faz falta, né? Laura, Lúcia, Yara, boa noite, sejam bem-vindas, estejamos bem com a graça de Deus. João também partilhando conosco. Na página de hoje, a lição de número 101, e esta lição tem como título Resiste à Tentação. Olha, o título é bastante sugestivo, porque nós somos muito sujeitos às tentações. E ela está baseada na carta de Tiago, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. É interessante essa questão de Tiago e como nós gostamos de fazer, vamos pensar um pouquinho a respeito da obra dele, a respeito daquilo que nos chega. Primeiro que Emmanuel usa o versículo 12 do capítulo 1 desta carta de Tiago, dizendo: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. E aí nós vamos olhar em algumas traduções bíblicas e não está lá a palavra tentação. Em algumas traduções está bem-aventurado o homem que sofre a provação. Então, ora nós vamos encontrar na tradução bíblica a palavra tentação, ora vamos encontrar a palavra provação. Por isso que nós precisamos olhar o todo para entender, porque a língua portuguesa é muito rica e por conta disso, é um vocabulário muito extenso, e por conta disso, muitas vezes a nossa interpretação não é a mesma que estava ali desejosa de ser passada a todas as criaturas. Vamos lá, boa noite Flávia, Brígida, Cristina, Jane, sejam bem-vindos, porque estamos felizes de estarmos juntos. Então vamos pensar a obra de Tiago primeiramente, né? É uma obra exigida de quem diz, o conteúdo dessa carta, o que ele sugere como obra, como trabalho para o homem, é exigir de quem diz que tem fé, o cristão que dizia que tinha fé, nós que dizemos que temos fé, muitas vezes dizemos. Então é exigir daquele que diz que tem fé, perseverança. Não basta ter fé. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver uma página que fala da fé humana e da fé divina.
E seja a fé humana ou a fé divina, que a confiança em Deus ou a confiança em nós mesmos, naquilo de que somos capazes, não basta ter fé na nossa capacidade ou na grandeza de Deus para que tudo se resolva. É preciso ter perseverança nas ações para que elas verdadeiramente se concretizem. Então esse é o enfoque da carta de Tiago. Boa noite, Cidinha, que também está chegando conosco. Vamos lá, que tem mais um pessoal aqui que nós não cumprimentamos, eu acredito, né? Mas sejam todos bem-vindos, sempre motivo de muita alegria para nós. Marcelo também. Essa carta de Tiago é considerada a epístola mais antiga do Novo Testamento. Ela antecede as cartas de Paulo. É a primeira que abre esse meio de comunicação e de levar o recado aos cristãos da época. E ela deve ter sido escrita por volta do ano 45 depois de Cristo. Nós vamos ver que as cartas de Paulo vão começar no ano 54, 56, 60, e a carta de Tiago é do ano 45 depois de Cristo. Tiago, um dos apóstolos de Jesus, e se nós quisermos saber um pouquinho mais da personalidade dele, basta lermos a obra Paulo e Estevão, e nós vamos ver o papel de Tiago na casa do caminho que Pedro cria. E das dificuldades que Pedro encontra nos embates ali de Tiago, que é um daqueles que estão dirigindo a casa, com os demais companheiros, porque Tiago tinha uma cabeça muito centrada naquilo que o judaísmo pregava. E por conta disso havia embate entre eles. Depois nós vamos ver que foi muito útil ele ser assim. Não fosse Tiago com este comportamento, e os perseguidores do Cristo teriam acabado com a casa do caminho muito antes. É porque ele mantinha ali ainda alguns rituais do judaísmo que eles passaram a respeitar um pouquinho, dava uma certa folga para que eles pudessem ter seus encontros. Então, em tudo é a sabedoria divina, e Deus aproveita tudo que cada um de nós pode oferecer para uma obra mais substanciosa, mais importante. Vale a pena usar todos os nossos predicados. Mara, boa noite. Sandra, boa noite. Sejam bem-vindas. Estamos aqui juntos para refletir um pouquinho nessas palavras de análise desse versículo da Bíblia ou do Novo Testamento na carta de Tiago. Então nós vemos que Tiago, ele é tido pelos estudiosos possivelmente como um dos irmãos de Jesus. Porque Jesus tinha irmãos e alguns dos seus irmãos seguiram na tarefa, assim como sua mãe, como Maria seguiu, alguns deles também seguiram o trabalho de Jesus. Então ele é tido como um dos irmãos de Jesus por muitos estudiosos. E tem um fato, né? Ele só se converteu é aquela ideia que santo de casa não faz milagre. Ele só se converteu à proposta de Jesus, aos ensinos de Jesus, aquilo que Jesus trouxe como possibilidade de vida para todos nós, após a ressurreição dele. Até a morte da cruz, Tiago estava distante dos ensinos de Jesus. Ele não tinha abraçado a causa, ele não tinha se convencido daquilo que Jesus tinha trazido. Mas depois da morte na cruz, depois que Jesus ressuscitou e permaneceu aqueles 40 dias ensinando os seus, é que Tiago viu o tamanho da tarefa, o tamanho da missão e a veracidade daquilo que o próprio Cristo estava testemunhando. Então ele só se convence aí, após a ressurreição do Cristo, tornando-se um dos líderes da igreja de Jerusalém. Porque é como Paulo, nós vemos o processo de Saulo de Tarso transformar-se em Paulo. Nós vemos de um perseguidor, tem um momento em que parece que as cortinas se abrem diante dos olhos dele, que é naquele momento da porta de Damasco, que ele está a caminho de Damasco,
E ele então percebe o que é que ele estava fazendo e a grandeza do Cristo. E ele se torna verdadeiramente o grande soldado de Cristo na face da terra. É o grande batalhador. Tiago faz a mesma coisa. Quando ele vê, como diz o Gil, parece que ele deu uma de Tomé. Sim, Tomé precisava ver para crer. Tiago teve que ver também para crer. Ele não precisou nem tocar, mas observar, ver o fenômeno para ele já foi suficiente. E ele se torna, a partir daí, um defensor. Porque é sempre assim. Aquele que está até em terreno antagônico e que tem capacidade suficiente, quando ele se converge ou converte ou foca o ponto que deveria trabalhar, ele vai com toda a força, com todo o conhecimento, com toda a possibilidade que ele tem. E assim ele se tornou um dos líderes da igreja de Jerusalém, que é aquela igreja que começa na Casa do Caminho. É o grupo que começa na Casa do Caminho, criado por Pedro. Ele é um dos líderes ali. Ele, dentro daquela organização, ele está na linha de frente. Então, nós vemos ali que ele é apontado, por conta disso, como um dos pilares da igreja, do surgimento do cristianismo e depois todas as derivações que ele trouxe. Ele é uma das colunas que sustenta a igreja do Cristo, né? O núcleo cristão. A quem Tiago escreve essa carta? Ele escreve aos judeus que estavam naquilo que é chamado a diáspora, os que estavam dispersos, eram os judeus que estavam dispersos. Das 12 tribos que compunham o povo, essas 12 tribos estavam dispersas. Então ele escreve, ele tinha, como nós dissemos, esse grande e profundo conhecimento do judaísmo. Então ele fala uma linguagem que é perfeitamente entendível para aqueles judeus que estão dispersos, mas que estão se convertendo então ao cristianismo nascente. Boa noite, Marta. Então Tiago, ele escreve a esses seus irmãos, né, das 12 tribos, são judeus dispersos, convertidos ao cristianismo, que é o que nós vamos ver em Roma, em Gálata, em Éfeso. Muitos judeus estavam ali e se converteram ao cristianismo, ou seja, a mensagem de Jesus, a proposta cristã. No versículo, então nesta carta que ele trata essencialmente do sentido da perseverança, do perseverar nos ensinos, porque, gente, é muito fácil uma pessoa abraça uma causa, que ela naquele momento se empolga e entende ser algo muito bom. Mas o homem velho está em nós. Então é fácil a gente escorregar em alguns momentos e o homem velho tomar a frente outra vez. Então não é porque abraçamos verdadeiramente uma causa que nos comportamos 100% e em todo o tempo como aquela causa nos pede. Muitas vezes este homem velho vai claudicar no caminho, porque ele vai encontrar barreiras e ressurgir aquelas ideias antigas. Então, por isso que ele convida a perseverança na mensagem do Cristo. Boa noite, Cazuco, boa noite, Gil, boa noite, eu acho que foi a Elisa que nós vimos passar aqui rapidamente. Eu já disse que a formatação de chat para mim está mais complicadinha, eu não consigo visualizar todo mundo, mas enfim, na medida que a gente vai conseguindo, nós vamos então podendo trocar alguma palavrinha com os companheiros, né? Então o Gil está dizendo, falou a linguagem que eles aceitariam e entenderiam melhor. E é isso que o bom comunicador tem que fazer. A comunicação realmente só se efetiva quando aqueles que estão recebendo a comunicação, ou quando aquele comunicante consegue se fazer entendido para com aquele que ele está se comunicando, para o comunicado. Então, quando ele consegue fazer isso, que o outro entenda claramente o que ele está falando, perceba, ele é um excelente comunicador. Daí
Deus aproveitar de cada um de nós o que nós temos de melhor para aquele nível, para aquelas pessoas a quem nos dirigimos, quando queremos levar um ensino. Nem sempre a nossa linguagem seria uma linguagem adequada para um povo mais elevado ou até para um povo mais grosseiro. Estaríamos no meio. Aquele grosseiro não falaria para a turma que é do meio, muito menos para o elevado. São coisas nossas, a linguagem adequada, se fazer entendido. E é uma arte. É uma arte procurar. E Jesus mostrou isso, hein, gente? Jesus falou aos simples através das historinhas, das parábolas. Ele falou aos seus, que eram os diretos, a quem ele deveria emitir alguma orientação ou alguma tarefa. Ele usou uma linguagem coloquial do diálogo e falou para os entendidos, para os eruditos da época, na forma dos seus discursos, dos seus sermões em cenáculos, em ambientes mais adequados. Então Jesus usou para uma mesma lição várias linguagens, vários exemplos, a fim de que todos pudessem entender. Boa noite, Valéria, boa noite, Regiane. Estejamos todos em paz com a graça de Deus. Então, nesta carta de Tiago, nós vamos ver no capítulo 1, no versículo 12, este versículo que Emmanuel saca daí uma parte dele para ser, então, servir de inspiração a reflexões dos nossos tempos atuais. Porque é para isso que se presta os ensinos de Jesus. É aquilo que nós falamos ontem, tirar a pérola que para nós tem um valor inestimável e adequar isso à nossa vida, trazer esse ensino à nossa vida. Então, nesse versículo diz o seguinte, tirado agora sim por inteiro do Novo Testamento. Quem suporta as provações, ou como já dissemos, em algumas traduções vamos encontrar quem suporta as tentações, as duas palavras são usadas na tradução, sem desvanecer, quer dizer, com perseverança, é bem-aventurado, vez que receberá de Deus a coroa da vida, que será dada aos que o obedecem, em algumas traduções, aqueles que o amam. Então vejam que são palavras nossas, e por isso precisamos olhar todo o contexto, contextualizar isso aqui, porque senão nós ficamos perdidos, porque uma coisa é a gente ler, aquele que suporta a tentação, né, e obedece a Deus, quase que é um caráter impositivo de um Deus tão severo, que exige uma obediência cega. Agora olha quando nós traduzimos isso falando, aquele que suporta as provações e que o amam. Amar é cuidar, é olhar, é ter atenção, é querer conviver, é mais macio. Então nós vemos como isto tem que ser trabalhado. Se a intenção de Tiago era escrever aqueles primeiros cristãos que viviam momentos de dúvida, a encruzilhada da vida entre um comportamento antigo, um conhecimento antigo e o novo que estava chegando, ainda com muito exercício do que foi proposto antigamente e nenhum exercício ou quase nenhum exercício da proposta nova que Jesus trazia, dá para a gente entender que as duas situações, se olharmos tentação como aquilo que nos tenta, e o que é que nos tenta? É o que mexe com o nosso íntimo, no desejo de ter, de ser, né? Ou o que mexe com as nossos ladinhos mais frágeis, nossas arestas, aquilo que nos incomoda, é isso que nos tenta. É aquilo que está batendo em nós e está encontrando uma respostinha no fundo de nossas almas. Então, quem suportar essa tentação, o chamamento para as quedas anteriores, quem conseguir aguentar isso sem desvanecer ou sem deixar de ter firmeza, é bem-aventurado. É uma criatura feliz. Ela está vencendo a si mesma. Ela está na proposta de vencer a si mesma. E por conta disso, ela receberá de Deus a coroa da vida.
Coroa da vida é o sentido de plenitude. A coroa da vida é a criatura sentir-se grande, uma vida saudável, de espírito mesmo, bem posicionado, bem resolvido, e essa será dada aos que obedecem a essa lição que foi dada do dever de olhar para nós mesmos, de policiar a nós mesmos, de lutar conosco mesmos. Também se lêssemos quem suporta as provações, e aí não é só o que nos tenta, porque a tentação para nós é uma provação, é uma prova, ainda me chama, ainda mexe comigo, e eu tentar me segurar, porque estou vendo que não é uma coisa muito saudável, muito boa, é uma prova de resistência, e passar por essa provação sem esmorecer, sem a todo dia renovando esse esforço, é o bem-aventurado. E vai receber essa coroa da vida, essa grandeza de espírito, que será dada aos que o amam, aos que amam a Deus, que se reflete em tudo na natureza. Então, era esse o bojo que Tiago estava trabalhando para com aquelas pessoas e que serve a todos nós nos dias atuais, com certeza. Emmanuel pegou apenas aquele bem-aventurado homem que sofre a tentação. E aí vem o suportar como dar suporte, sustentação, estaca, segurança, ou na tradução, o homem que sofre a tentação, que passa. Sofrer é passar por, não é um sofrer de dor, é passar por um teste, é sofrer uma avaliação. Então chegam momentos em nossas vidas que esses testes vêm no nosso caminho para ver como é que nós estamos. Estamos falando muito, né? Porque a questão era essa. Estão abraçando já as ideias? Será que estão firmes no ensino? Era isso que Tiago então dizia, olha, persevera. Seja qual for a resposta, se estamos fraquejando ou se estamos suportando, persevera. Porque só perseverando e mantendo-nos atentos a nós mesmos é que nós vamos conseguir vencer o homem velho que está em nós e temos então o homem novo, a fênix, ressurgindo das cinzas do nosso passado. Então vamos ver o comentário que Emmanuel faz a respeito dessa lição que nos chega. Diz ele, enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. E o Gil está dizendo, as nossas fraquezas sempre vêm, as nossas tentações, cuidemos, né? Viemos que vem, então cuidemos, porque é isso que ele está dizendo. Nosso barco espiritual, quer dizer, a nossa vida eterna, a nossa experiência de vida como espíritos, navega nas águas da inferioridade, que são as águas do mar da vida desta terra, né? São as águas comuns a todas as criaturas que estão habitando este planeta, que é um característico de inferioridade, no sentido aí da muita materialidade, da muita grosseria, da muita ignorância. É esse nível de inferioridade que suscita das criaturas que aqui habitam vidas mais instintivas, desejos mais grosseiros. Esse é o mar de inferioridade que o nosso barco espiritual está navegando. Nós estamos fazendo parte desta humanidade com esta característica. Enquanto isso estiver acontecendo, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Por isso que nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, que são esses conflitos o tempo inteiro para ver como é que nós reagimos, como é que nós estamos trabalhando dentro dessa condição. Então, como isso é natural nesta fase da vida terrena, não vamos estar isentos desses conflitos interiores, porque é de foro íntimo.
Faço ou não faço? Vou nessa onda ou não vou? Embarco nisso ou fico aqui em terra firme? O que eu faço? Meu desejo é ir, mas eu sei que não é bom, então me refreio. É a luta de todo dia, de todos nós. De todos nós. Boa noite, Solange. Então, nós vemos aqui essa condição de que é natural. Todos na face da Terra passam por isso. Não vamos passar em branco pela vida. Não serão brancas nuvens. Isso aqui não é ainda um mundo de regeneração e muito menos um mundo feliz. É um mundo de provas e expiações. Então, não tem ninguém que vá passar por esse planeta assim tranquilamente, sem qualquer obstáculo, sem qualquer dificuldade, sem qualquer dor, sem qualquer experiência que cause até desconforto à criatura. Não tem ninguém, porque o mundo é assim e nós vamos ter que enfrentar isso que ele nos oferta e que serve então de provas, expiações, lições, aprendizados, isso que nós estamos exercitando então na vida. Assim, diz Emmanuel, na Terra, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos de obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho de conhecimento iluminativo. E às vezes, olha, tem até um ditado, né? Quanto mais, eu não vou lembrar, mas vocês vão lembrar, quanto mais alguma coisa, mais assombração aparece. Eu não estou lembrado do ditado inteiro, um ditado antigo. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Mostrando que se eu tenho um comportamento de coisa boa, mais dificuldade surge. É um ditado popular que revela uma verdade. É uma verdade, e é o que Emmanuel está dizendo. Cada vez a pessoa diz assim, meu Deus, agora que estava melhorando um pouquinho, agora que eu estava acertando a minha vida, de repente parece que puxaram o meu tapete, de repente a vida trouxe tantos obstáculos, agora que eu pensei que ia sossegar, agora que eu pensei que ia ficar tudo calmo, vem essa onda desse tamanho que me envolve. Mas é isso, porque toda vez que nós melhoramos um pouquinho, queremos dar esse passo à frente, melhoramos como almas a caminho da luz, estamos melhorando, utilizando trabalhos de obstáculos do mundo, porque nós estamos no mundo, temos trabalhos e temos dificuldades, mas lutamos para vencer a dificuldade, melhoramos um pouquinho, devemos esperar a multiplicação das dificuldades. Devemos esperar isso, né? A multiplicação das dificuldades, em pleno conhecimento do caminho iluminativo. Por quê? Justifica Emmanuel, porque é exatamente contra nosso anseio de claridade, nós temos milênios de sombra. É isso que nós dissemos do homem velho. Em nós existe esse homem velho. Este homem tem milênios de ignorância na caminhada evolutiva. Então, hoje, quando enxergamos um pouquinho de luz, quando queremos mudar um pouquinho, dar um passinho adiante nesse caminho do bem, no caminho que Jesus nos ensinou, nós temos uma dificuldade enorme. Porque o homem velho, ele vem com toda a força, reage à nossa tentativa de mudança. Uma vez assistindo uma palestra de um companheiro de Guaratinguetá, ele exemplificou isso de uma forma que não dá para a gente esquecer. Ele é um professor de física, então ele usou aquela questão de força 1 mais força 2 dá uma força total, ou uma força contra a outra, aquele conceito de trabalho de força de física. E ele disse, olha, ele pôs uma cadeira no palco e disse assim, cada vez que nós queremos empurrar essa cadeira um pouquinho para frente, tem toda a força que já existia de exercícios anteriores que a puxam para trás. Então, o nosso esforço de empurrar para frente é muito maior.
aquilo que está à nossa frente, o nosso futuro, a nossa melhoria, nossas propostas de espiritualização, em nós ainda representa uma força fraca. Não tem tanta força sobre nós. Nós ainda temos uma força forte do passado nos empurrando por aquele caminho, ou nos segurando e eliminando o pouquinho da força que vinha em sentido de melhoria. E é por isso que daqui a pouco nós damos 2 passos para trás, caímos, erramos. Meu Deus, quando eu pensei que eu não era mais capaz disso, olha o que eu fiz. Porque são 2 forças, é uma luta dentro de nós. Entre aquilo que chega, que é uma proposta boa, mas que ainda é fraquinho em nós, porque não tem tanta utilização, tanto exercício, não foi ainda conquistado por nós na sua intensidade. Mas tudo aquele peso do passado, esse homem velho que falamos, essa força grande que já de tantas experiências anteriores, elas quase que querem sufocar esse novo que quer nascer, que quer chegar. E é isso que Emmanuel diz, há um anseio de claridade de nossa parte, mas nós temos milênios de sombra em nós para serem eliminados. E aí é a hora que a gente diz, virei onça. Pisaram no meu calo, eu virei onça. Quer dizer, enquanto pisaram no meu calo, eu estava santinha. Mas na hora que pisaram no meu calo, eu virei onça. Quer dizer, eu não virei, eu já era onça. Ela só estava quieta porque não a tinham incomodado. A partir do momento que deram uma cutucada, e é ali, viramos onça. E vamos partir para revide, vamos para cima. Então, esse nosso homem velho é que está ali nos empurrando nesses momentos. Então, não viramos onça, não viramos um gigante para enfrentar aquela maldade que fizeram. Nós já éramos assim, só se mostrou nesse momento porque houve oportunidade. E às vezes queremos permanecer bem, permanecer como pessoas boas, que ainda não estamos lutando para ser. Por isso que nós gostamos imensamente da fala de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do verdadeiro espírita. E diz, o verdadeiro espírita é aquele que está lutando em domar as suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírita. Quer dizer, ele tem as más inclinações, porque são experiências de vidas e vidas passadas com inclinações no mal, na materialidade, nos instintos. E hoje ele tenta domar, porque são forças em nós. Elas só precisam ser domadas, elas não podem ditar a nossa vida. Nós, espíritos, somos senhores de tudo isso e temos que ter a doma para colocar essas forças em uso mais adequado. Então nós temos que ter paciência, por isso que Tiago está falando na sua carta, que é uma carta de perseverança ao cristão, uma perseverança diante das tentações ou das provações, ele perseverar no bem, porque muitas vezes é nessa hora que a gente diz, também não quero mais saber. Eu estava indo muito bem, eu confiava que tudo ia dar certo, não deu nada certo, fico de mal com Deus, não quero mais saber, vou voltar a ser como é que eu era mesmo, eu ganhava mais sendo assim, é bobagem querer mudar, não adianta mesmo, porque nesse mundo quem é bom não merece nada. São as nossas falas. São falas que nós temos o tempo todo. Por conta desses momentos de altos e baixos em nossas vidas, como diz a Regiane, muitas vezes a vida começa a ficar leve e de repente estoura uma bomba na nossa cabeça. E aí a gente não sabe nem como lidar com tudo isso. Mas são momentos. Altos e baixos são momentos ainda, porque não temos a estabilidade do espírito evoluído, do espírito angelical. Nós ainda estamos em altos e baixos. Tem hora que somos bonzinhos, tem hora que somos malzinhos ainda. Tem horas que nós agradamos, tem hora que nós ferimos ainda. Ainda é o comportamento que estamos trazendo. Então,
Paciência, que a gente pelo menos possa, na hora em que tiver feito algo indevido, algo que vai trazer um resultado mais triste, mais infeliz, que a gente tenha consciência de dizer, meu Deus, errei, pequei mesmo, errei, não devia ter feito, vou lutar, vou retificar o que eu puder retificar, o que não der, paciência, lá para frente é que a gente vai ver como retificar tudo isso. Mas estamos em processo de mudança, de crescimento. Nós não podemos desistir. Isso me faz lembrar quando a gente aprendia a andar de bicicleta. E normalmente, a nossa época, nós aprendemos a andar em bicicletas de adulto. E até eram bicicletas de homem, com aquele quadro reto, e a gente entrava meio de enviesado na bicicleta para poder pedalar, para poder aprender. Quanto tombo, quanto joelho ralado, quanta cabeça machucada pelos tombos de não conseguir dirigir a bicicleta como deveria e ter o equilíbrio suficiente. No entanto, perseveramos. Era uma questão de honra aprender. Era uma questão, a gente queria vencer, a gente queria andar de bicicleta, nós queríamos, aquilo era bom. Então nós tentamos, até que conseguimos. E que festa era conseguir. Aí era fácil. Aí qualquer tipo de bicicleta a gente conseguia andar. Tinha freio no pé, tinha freio na mão, não importava. A gente conseguia dar conta, porque tínhamos aprendido. Mas aprendemos pela perseverança. Senão, teríamos desistido ali mesmo. Ali mesmo. E o que é mais interessante é que as pessoas, é um ditado também, que dizem que quando a gente aprendeu a andar de bicicleta na vida, não importa quantos anos se passem, se nós pegarmos a bicicleta, nós vamos conseguir andar de novo. Então, as lições aprendidas pelo Espírito, onde ele perseverou e lutou para conquistar aquela lição, para dar conta, ele pode até ter deixado de lado, não importa, mas em qualquer instante do seu existir, se ele for buscar isso, ele vai conseguir dar um trabalhinho no começo, se acostumar à ideia, mas ele vai conseguir pedalar na sua estrada de espírito, numa caminhada livre. Tudo vale a pena. Tudo é exercício para nós. Tudo é luta para o nosso aprendizado. Se desistirmos, não vamos ter o prazer de andar de bicicleta. Não vamos, porque desistimos logo de cara. Então nós precisamos ter essas comparações singelas, muito singelas, e para os mais antigos, porque os mais novos já tinham as bicicletinhas de presente de Natal. Os mais antigos aprendiam dos adultos mesmo, e era isso que a gente tinha e achava muito bom. Mas são coisas que nos fazem lembrar que valeu a pena aquele exercício. Nunca mais nós esquecemos. Então essas coisas ficam em nós, ficam, e vamos levar para a vida toda, não importa onde estivermos. Vai que no mundo espiritual tem bicicleta nos esperando, ainda mais que é um veículo que não polui, né? Não estraga a natureza, vai que tem, então começa a aprender agora. Essas bicicletas da vida estão sempre nos esperando. Temos que aprender. Aprender é aquilo, cai, rala o joelho, machuca a perna, não tem importância, porque a hora que nós aprendemos, vamos ter firmeza e vamos fazer até gracinha na bicicleta, tranquilos, porque era um desafio, larga as mãos, deixe pedalar, coisas assim que fazíamos então. Por conta disso, nós temos a habilidade desenvolvida. O convite de Jesus é que a gente desenvolva habilidades nas virtudes, nas boas coisas. Vai dar trabalho, vai ser às vezes complicadinho, mas depois desenvolvido fará parte integrante do nosso existir sem a menor preocupação, ainda que não as usemos diariamente, mas a hora que quisermos usar, elas estão aptas a funcionarem em nós. Então continua Emmanuel na sua reflexão a nos dizer, contra a mais humilde aspiração de crescer, porque ele falava que na Terra
por conta do estado da humanidade terrena, nós vamos sempre nos deparar com dificuldades nos caminhos. Toda vez que nós quisermos sair daquele ponto em que estamos, há como uma força de retenção, que vai cobrar de nós um esforço maior para sairmos daquele campo magnético. São campos magnéticos onde estamos presos. Romper um campo magnético exige esforço. Então, por conta disso, contra esse nosso desejo de romper, existe aquele acomodado em nós que diz assim, não, isso não vale a pena. E aí a gente vai ficando pelo caminho. Contra a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos do mal. Que coisa forte Emmanuel está dizendo, mas que é uma realidade, porque se olharmos para a humanidade terrena em um passado, e nem preciso um passado tão distante, vamos lá ao nosso próprio Brasil, pouco mais de 500 anos, e os 500 anos na eternidade é um piscar de olho. Mas vamos supor que nós tivéssemos já vivido em terras brasileiras lá na época do seu descobrimento. Como era a vida nessa época? Quantas lutas, quantas impiedades entre o chamado homem branco e os índios. Quanta coisa desse tipo foi vivida nessa época em terras brasileiras e em outras terras. E a época do Cristo? Nos comprazíamos no mal quando nós observamos os sacrifícios feitos dos cristãos nas arenas, nos jardins, nas festas, nas apoteoses, Roma e etc., nós vamos ver o povo aplaudindo alguém ser trucidado por uma fera, alguém ser supliciado. Gente, era suplício para valer. Era de tirar a pele do corpo de uma pessoa com ela viva. Imagine o que é isso, a dor daquela criatura e os outros aplaudindo. Será que não estaríamos nós lá naquela plateia também aplaudindo ou até praticando esse ato para com o outro? Porque se isso era o normal de uma comunidade, uma sociedade, de uma civilização, essas atitudes eram normais. Essa impiedade, essa grosseria era normal. E se nós temos essas experiências passadas na Terra, vivemos de alguma forma situações como esta. Por isso, nos diz Emmanuel, contra a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos do mal. De prejudicar, de destruir, de guerrear, de supliciar, estava tudo aí. Tudo aí, a humanidade vivia esse embate o tempo todo. Nós vemos situações, podemos assistir filmes épicos, ainda que nem acredito que hajam tantos exageros nos filmes, mas as leituras que nós temos, os campos de batalha, as pessoas mortas ou semi-mortas, e os outros passando sem a menor consideração, sem o menor olhar de atenção, sem o menor socorro, pessoas passando pelo caminho. Meu Deus, Jesus foi crucificado e supliciado e o povo estava ali na rua passeando? Nós estamos vendo isso. Não precisamos nem ir muito longe, né? Temos um Tiradentes aqui em Minas, esquartejado e peças do seu corpo, partes do seu corpo, estaqueadas pelas ruas. E as pessoas estavam ali transitando. Então, quando vemos isto, não é tão simples dizer que em tão pouco tempo que Tiradentes está aqui mais próximo ainda, né? Não é tão fácil nós pensarmos que já estamos 100% bonzinhos. Estamos na luta, mas existem séculos de atitudes no mal, envolvidas no mal. Vamos entender esse mal como uma ausência do bem, para suavizar um pouquinho a nossa situação. Mal, segundo o Livro dos Espíritos, o que é o mal? É a ausência do bem. Quantos séculos de ausência do bem nós temos carregando aqui conosco?
onde não nos ocupávamos em fazer o bem, não estávamos preocupados com o bem dos outros, não estávamos preocupados com o bem da humanidade, não havia essa preocupação para nós. Nós apenas voltávamos ao nosso próprio interesse. O que é que a ausência do bem é não ter qualquer atitude que seja proveitosa para muitas criaturas. Um mínimo. Quanto tempo vivemos assim, ausentes do bem? Então, querer hoje mudar no repente não é tão fácil. Nos omitimos do bem em várias situações. Em várias. Somos capazes, às vezes, de tecer alguma crítica por algo que vemos, mas num deslize qualquer estamos nós lá tendo uma atitude que não condiz com o bem. Temos atitudes, das mais delicadas às mais duras. Nós temos atitudes que não condizem com o bem. Então, para ver que tudo isso ainda está em nós, a razão, qual é a razão, né, para essa situação toda? A razão pela qual, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Ainda somos tentados, ainda somos desafiados, ainda nos cutucam o orgulho, a vaidade, o egoísmo, e por conta disso não agimos como deveríamos agir. Ainda caímos nessas armadilhas, caímos. A Cláudia diz bem, criamos novas maldades, sim, novas atitudes de ausência do bem. Novas atitudes de ausência do bem. Então nós vemos uma coisa assim fantástica. Se pudéssemos, eu sempre falo das redes sociais porque para nós hoje é o meio mais fácil, onde estamos transitando vários momentos do nosso dia em situações diversas. E o que você vê ali? Maldades na forma de, hoje a palavra é fake news, então picha-se e perturba-se a vida de alguém com isso, inverdades que são colocadas a respeito de uma pessoa, más palavras, eu fico pasma de ver pessoas com palavrões nas redes sociais. É absurdo, as pessoas não se colocam no lugar do outro e ainda usam más palavras para falar alguma coisa do outro, explicitar algum pensamento seu a respeito do outro. Isso é ausência do bem, porque nós poderíamos estar usando todo este meio para boas palavras, bons ensinamentos, coisas que edificassem, que aliviassem a carga que já é tão pesada neste mundo, como vimos, de tantas dificuldades. É complicado. E nos tornarmos mais seletivos, como diz Emmanuel, quando nós queremos fazer alguma coisa melhor, essas dificuldades surgem no nosso caminho. A crítica, sabe? Coisas desse tipo que nós estamos vendo todo o tempo. Enfim, paciência, como diz Tiago, perseverança. Já que optamos por isso, persevera no bem. Nós optamos pela mensagem do Cristo, persevera nos ensinos de Jesus. É só assim que nós vamos nos tornar criaturas melhores. Aí eu me lembro do Candinho, eu vi a Cidinha aqui, me lembrei do Candinho. Tudo de ruim é para melhorar. Era sempre positivo, era sempre pensando alguma coisa melhor. Bem, então, nós vemos a questão que Emmanuel está dizendo, que a razão de tudo isso está nas tentações de todos os matizes que os discípulos do Cristo sofrem. São tentações. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade. Mas eu já estou firme, eu já estou aqui lutando há tanto tempo, tenho certeza que estou firme. Nem sempre. Às vezes, na primeira dificuldade, no primeiro aceno de alguma coisa,
essa animalidade brota em nós. Então, alguns dizem estar preparados para vencer esses dragões da animalidade que lhe rondam as portas, porque a animalidade está aí. O ser humano ainda não está humanizado, muito menos transformado em anjo. A humanidade ainda não está humana. Nós não desenvolvemos, somos seres humanos que não desenvolveram a qualidade de humanidade uns para com outros. Daí a recomendação de Jesus: ama o próximo como a ti mesmo. Faz ao outro o que gostaria que te fizesse. Esse é o sentido de humanidade, que nós ainda não exercitamos 100% em nossas vidas. Podemos até, hora ou outra, fazer o melhor, mas 100% não fazemos ainda. Então, há esses dragões de animalidade rondando as nossas portas. E às vezes a gente acha que consegue vencer. Ah, não, nós somos melhores que aquele. Quando menos espera, as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o a porfiada batalha. Vem lá aquela sugestão terrível, vem lá o pensamento enviesado, vem lá o convite torto, e ele vai ter que enfrentar uma batalha íntima, porque muitas vezes o desejo é participar, é ir ao encontro disso que está sendo oferecido, e outras vezes é ele parar que nós temos que entender alguma coisa aqui. A Cidinha dizendo que o Chico diz que tentação é correr de um cachorro grande torcendo para ser alcançado. O Chico com as tiradas dele fantásticas, né? Tentação é isso, é correr do cachorro grande, mas a gente olha, tá quase, né? Quem sabe ele alcança e fica tudo bem. É exatamente isso que o Chico falou. Nem mesmo, diz Emmanuel, e agora um recado sério, não é só a vida terrena, ele diz, nem mesmo a sepultura, então o fenômeno da morte, nos exonera dos atritos com as trevas, que representa a ignorância, o desconhecimento. Então nem mesmo a sepultura vai nos desobrigar desse atrito, eles continuam, cujas raízes se alastram na própria organização espiritual. Então essa ignorância não é do corpo físico, a ignorância é de nós espíritos. E por isso que a morte não exonera, porque o corpo é que morre, mas eu, espírito, continuo e continuo do jeito que eu sou. Então a ignorância eu carrego comigo. O desconhecimento, a rudeza, tanto quanto a delicadeza e as virtudes. Essa é a minha bagagem espiritual. É isso que eu posso demonstrar, independente do corpo físico que estou usando agora. Então, Emmanuel disse, olha, nem mesmo, não pense que morreu e fica bonzinho. Não fica. Se é do jeitinho que era, vai continuar. Por isso que a evolução, ela se processa nos dois lados. Essa ideia de morreu, descansou, não vai descansar, não. A vida continua, tem uma trégua lá, tem uma folguinha, mas a vida continua. E nós não vamos descansar nesse ato evolutivo. Somente a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á das trevas, que é a ignorância, a rudeza, o mal. Somente a morte da imperfeição, só quando conseguirmos eliminar aquela imperfeição em nós, aquele traço que simboliza imperfeição em nós, então em alguns vai ser um egoísmo exacerbado, no outro é o orgulho exacerbado, no outro é a maldade, a crueldade, a impiedade. Então essas são traços de imperfeição. Só quando conseguirmos eliminar esta imperfeição é que nós vamos nos livrar dessas sombras do homem velho. Disso que nos perturba. Só quando conseguirmos matar esta imperfeição. Haja tolerância construtiva, diz ele. É preciso. Tolerância. Mas veja que ele coloca junto da tolerância a palavra construtiva. Que tipo de tolerância? A construtiva, a que serve para edificar alguma coisa boa. Não é tolerar, tem importância, eu tolero isso aí, eu aguento isso aí.
é assim, vamos dar o desconto. Não é dar o desconto, é tolerar tentando modificar, tentando fazer diferente. Eu tolero ainda porque não estou pronta nesse quesito, mas estou lutando para me aprontar. Essa é a tolerância construtiva. Enquanto eu não estou pronta, eu não vou assumir culpas por aquilo que ainda estou trazendo. Se estou lutando contra isso, se estou tentando melhorar. Então, haja tolerância construtiva, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Gente, é sério. Realização parcial do bem. Não, eu já sou boazinha nesse quesito, então esse aqui não tem importância. Tem importância. Porque essas forças malignas vão achar essa brecha. É o link, é a chave que eles precisam. Nós não podemos ter essa realização parcial do bem, é o bem pela metade. Não, nós vamos desenvolvendo para que seja uma realização total do bem. E aí a força maléfica não terá força sobre nós. Mas enquanto for parcial do bem, haverá força sobre nós. Haverá chance de sermos induzidos a outros comportamentos. Somente alcançaremos libertação, porque esses comportamentos todos nos prendem às sombras que existem em nós mesmos. Somente quando alcançaremos libertação, quando atingirmos plena luz. Vem ali aquela fala de Jesus, lembram? Vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Ele sabe o que nós somos, sabia e sabe. Somos os filhos de Deus, mas existe todo um trabalho em nós, cada um em si mesmo, para fazer essa luz divina que já trazemos brilhar de verdade. E é só quando essa luz brilhar que as trevas desaparecerão. Mais interessante é quando nós vemos aquela historinha, né? De que uma pessoa vivia numa casa onde ela usava uma luz de lampião. E a casa estava sempre arrumadinha, ela satisfeita consigo mesma, porque dava conta, ficava tudo belezinha. Até o dia que chegou a luz elétrica na cidade. E a casa recebeu a primeira lâmpada elétrica. E quando acendeu a lâmpada, aquela pessoa que vivia tão contentinha, que achava que estava tudo em ordem na sua casinha, observou muita teia de aranha no telhado, nos cantos da casa, sujeira embaixo de um lugar. Ela pôde ver aquilo que até então ela não via. E aí ela disse, nossa, agora eu tenho que dobrar o meu trabalho. E é isso mesmo, quanto mais luz, mais a gente observa as imperfeições. Quanto mais luz na nossa consciência, mais vamos observar as imperfeições. E aí vamos ter que assumir essa postura de melhorar o nosso duplicar o nosso trabalho para nos livrarmos das imperfeições. E enquanto estamos lá no lusco-fusco, na meia-luz, não estamos percebendo tantas imperfeições. Mas à medida que o farol vai se acendendo em nós, acontece que nós vamos observando. Agora dá para entender por que Jesus diz, eu sou a luz do mundo? Porque quando ele entra, nós vamos enxergar todas as teias de aranha que estão em nós. Vamos enxergar todas as dificuldades que estão em nós. Porque ele está nos iluminando com os seus ensinamentos. E a gente vai dizer, meu Deus, eu não cumpro nada disso. Eu não faço como ele falou. Olha o que ele disse. E eu nem faço assim. Então nós vamos começando a enxergar os nossos defeitos. E temos que trabalhar para isso. Portanto, esta condição trazida, impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto. Porque vivemos muito distantes da condição angélica. Então, por agora, nós podemos ser criaturas melhores do que fomos no passado. Claro, com certeza, estamos melhores do que no passado. Uma grande maioria dessa população terrena já está... Aliás, eu acho que toda a população hoje está melhor do que foi no passado, embora muitos estejam em trechos gritantes
difíceis, mas todos estão melhores do que foram. Imagine o que foram. Porque se estamos numa lei de evolução, se é uma espiral ascendente, nós estamos evoluindo e subindo, imagine se olharmos para baixo, cada um de nós, e olhar essa humanidade hoje, o que teria sido essa humanidade no passado. Então, é impossível nós termos qualquer referência a um triunfo absoluto nos dias atuais. Nenhum de nós. Vencer a nós mesmos atualmente? Com certeza não. Ainda não. Ainda precisamos de uma estrada. É por isso que ele diz, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas. Se bem sofremos, o sofremos no sentido de passar, se passarmos bem, se atuarmos nesse gênero de luta, bem-aventurados, porque seremos criaturas melhores, controlando os impulsos do sentimento, menos aprimorado, nós já estamos adiante, controlando os impulsos dos sentimentos menos aprimorados, aperfeiçoando pouco a pouco, porque não conseguimos dar o salto maior do que a gente aguenta. É um passo de cada vez. É uma luta diária, é uma luta de cada vida, de cada experiência, de cada relacionamento. É uma luta em todos os palcos que se nos apresentam, pouco a pouco. O aperfeiçoamento é gradativo. Não podemos perder o foco, só isso. À custa de quê? À custa do nosso próprio esforço. Ninguém poderá fazer isso por nós, a não ser nós mesmos, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Então, numa época que ainda vemos tantas dificuldades, tantas maldades, se nós já conseguirmos lutar no íntimo de nós mesmos para não alimentar qualquer ímpeto de compartilhar esse mal, nós já estamos vitoriosos, nós já estamos mais maduros, nós já estamos mais crescidinhos. Então, meus amigos, essa página de Emmanuel, para que a gente entenda este resistir à tentação, né? Resiste à tentação, porque isso já mostra que estamos a caminho da luz, que estamos a caminho da evolução, que estamos na proposta cristã que abraçamos, e é isso que está valendo o nosso existir. Não importa o quanto andamos, importa que não fiquemos parados. Não importa se vamos dar 1 ou 10 mil passos, importa que o 10 mil começou no 1, e assim que nós possamos caminhar. Vamos, nesse instante, ao nosso pedido. Senhor, nós pedimos pelas bênçãos em nossas águas, as águas que vamos sorver em nossos lares, que os doentes vão sorver em seus leitos de dor, que toda esta humanidade possa ser agraciada com fluidos salutares, curativos, calmantes, energizantes, para que o bem se estabeleça verdadeiramente na vida de cada um de nós. Vamos à nossa prece final, nossa prece de Cáritas, que é um meio, né, de agradecermos a Deus por tudo isso e conscientes, então, do trabalho que temos a fazer conosco mesmos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor.
Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, ilumine a todos os lares, ilumine os governantes dessas nações do mundo, para que possam proceder da melhor forma possível, que as nossas vibrações possam envolver essas mentes e esses corações, a fim de que hajam da melhor forma possível em benefício de todos. Muita paz e até amanhã, se Deus quiser, quando aqui estaremos de novo com as nossas reflexões. Deus abençoe a todos.